Olá, telespectador, telespectadora do 16, a TV da Cidade. No ar mais uma Opinião Cidade para falarmos das nossas coisas. Lamentamos o passamento do nosso colega Reinaldo Massi, jornalista, filho de Arlindo Massi, uma das pessoas conhecidíssimas em nossa cidade por serviços prestados a São José do Rio Preto. O Reinaldo nos deixou um jornalista exemplar no que diz respeito a relacionamento, a amizade, aquela coisa de positivismo, né, puro, quando na tratativa com outros colegas. Reinaldo, eu vi há 20 dias atrás, me convidou para ir na Algodoeira, uma casa noturna que tem em Rio Preto, e que funciona às sextas, e eu fui, estive com ele lá, e hoje acordo com essa notícia do passamento do nosso colega Reinaldo Massi. Que pena, que pena, que pena. Sujeito de uma bondade extraordinária, de uma humildade extrema. Vejo aqui algumas manifestações no Face do Rei, Adib, tantos outros colegas, Marisa Morim, enfim, outros colegas que acompanharam a vida do Reinaldo, e percebo o quanto nós estamos sentidos com o passamento do nosso querido Reinaldo Massi. A vida, né? O que nós vamos fazer? Estamos no ar para mais um Opinião Cidade, para falarmos das nossas coisas. A dona Rosane Catosato, empresária, nossa convidada de hoje, mais uma vez na nossa bancada. Seja bem-vinda, Rosane, é um prazer recebê-la. O prazer é sempre meu de estar aqui, sempre muito bem acompanhada pelo apresentador e pelos seus convidados. Obrigado. Iniciando uma segunda-feira cheia de esperança, né? Você veio me falar... Bom, e o nosso convidado é o vereador Marco Rillo, do PT. Está indignado com o que está acontecendo. A história do esporte, a história do Valdomiro ter denunciado o Marinho ao Ministério Público. Isso é difícil de digerir, meu Deus. Você denunciar um amigo, um parceiro, um político amigo ali ao Ministério Público, e depois, para anunciar isso, teve que fazer uma sindicância e tal, e chegou finalmente que o Marinho tem de ser punido pelo Ministério Público, porque ele fez a parte dele, claro que ele ia fazer a parte dele. Ele não... O que acontece? Ele viu que a bomba ia explodir, pegou e se adiantou, falou, olha, aconteceu isso. Ele está entrando como delator do Marinho, praticamente. Ele está entregando o Marinho às cobras. Ele está entregando o seu parceiro para a justiça. Isso é delação, isso é brincadeira. Marco Rillo, seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado, Marcos, mais uma vez pelo convite. E realmente a cidade é um momento de se discutir a situação. Se a gente não consegue dar um basta definitivo nisso, pelo menos que a gente consiga estancar essa onda de corrupção que aflora e brota para todos os lados desse governo Valdomiro Lopes da Silva Júnior. Que coisa que está acontecendo, não? Os últimos dias têm sido assim, frenéticos em denúncias e etc. Você pega o Diário da Região, principalmente, um jornal sério, você vê só confusão, só rolo, meu Deus. Onde é que nós vamos parar, dona Rosane Catosato? Não, mas você sabe que não é assim. Ah, não é assim, é?
Eu até estranhei, esse domingo estava tudo tão ameno, só se falava da cápsula. Né? Cápsula? Pergunta para o Marco Rígio, a hora que foi a Dona Ivani foi depositar na cápsula do tempo do Diário da Região? Foram depositar o dengômetro, para medir a quantidade de dengue em Rio Preto daqui a 50 anos. E eu acho que lá já deve ter subido. Em 2050. Em 2050, outras frentes de combate à dengue, etc. O que é que nós atravessamos no momento é falida, né? Porque tivemos mais de 100 mil casos, mas muito mais. Bota a dengue aí, meu Deus do céu. E aí? O que houve, Marco? Aí eles estavam aplaudindo tudo que punha na cápsula. A hora que pôs o dengômetro, o Valdomiro não bateu palma. E aí disse que a Ivani bateu. Diz que ele olhou aquele olhar sarcástico, a Ivani ela parou de bater palma na hora. Meu Deus do céu. E a senhora vem ainda com uma agenda positiva, propositiva. Dona Rosângela. É que a gente tem que atender a nossa audiência, eu né? Eu entendi. Não, eu estou brincando, não é assim não estou atendendo a audiência não. Mas eu acho que a gente tem que estar sempre atento, estar sempre denunciando, discutindo, debatendo os problemas da cidade, mas sempre com a esperança de que tudo isso possa ser resolvido, né? Entendi. O que você acha do Valdomiro ter jogado o Marinho das Bombas à Cova dos Leões? Eu, ultimamente, tenho usado um termo do Evangelho em função da própria igreja, mas eu acho que cabe aí também, sabe? Existe uma parábola que é a do bom pastor, e num determinado momento é dito assim: as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. No caso, a parábola está tratando do bom pastor que cuida das suas ovelhas. Mas essa história do reconhece, as pessoas se cercam ou acompanham aqueles com as quais elas se identificam. Se eles são tão amigos, é porque existe uma identidade. E se é farinha do mesmo melhor saco... emenda do que o soneto, viu? Eu acho que eles têm como se resolverem. Às vezes, paga-se bem pelas coisas. Vereador Marco Rígio, por favor, sua opinião. Rosane, acontece o seguinte: na hora de fazer a festa, todo mundo está apto a ajudar, a colocar bandeirinha, fazer graça e tal. Depois da festa, ninguém quer limpar o ambiente. O Valdomiro se deliciou das falcatruas do esporte, de todos os lados, do auxílio atleta, da compra de troféus, das medalhas que ele foi distribuir, etc, etc, etc. 20 milhões foram injetados em 2012 no esporte, fora as transferências de verba. Ele sabia de tudo que estava acontecendo no esporte. O Marinho, eu quero fazer uma defesa aqui. As pessoas que eu interroguei sobre o auxílio atleta, que eu conversei, sempre defendi que quando ia no Marinho resolvia. O problema estava nos técnicos, os problemas estavam nas pessoas que cercavam e que a maioria eram do Valdomiro. Então, nós estamos entrando hoje, Marco, com... Então, pode dizer que o Marinho é um laranja, então? Não é um laranja. O Marinho é um coitado. Ele, em termos de... eu falo em termos de administração. Sim. Tá? Bobo, o mais bobinho ali é vereador. Eu estou dizendo que o que aconteceu na administração do dinheiro, na gerência do dinheiro, que é culpa do Valdomiro. Porque se você é gerente dessa rádio e alguém ordena a despesa sem a tua autorização e você é autoridade para fazer isso, que culpa tem você? Foi ordenado... Você contratou o funcionário. Exatamente. Então você tem que pagar. Então, e quem contratou foi o Valdomiro. Sim, o Marinho é secretário do Valdomiro. Agora, quando você se submete a ser secretário de alguém, é porque você também confia nessa pessoa. Não, mas o Valdomiro empurra a goela abaixo os assessores.
Você não sabia disso? Que a maioria dos assessores é empurrado goela abaixo na garganta do secretário? Não é o secretário que Sim, mas a relação ao contrário também ocorre, Tá entendeu? bom. O Marinho, Não, como secretário eu não quero tirar de ninguém esporte, do purgatório. era homem de confiança do Eu não Valdomiro. Eu não quero. Eu quero que o Valdomiro entre como o maior responsável pelas falcatruas que está acontecendo na cultura, na saúde, na educação e no esporte. O esporte está latente porque uma comissão interna de servidor público, uma sindicância, pegou e escreveu barbaridades ali que não dá para acreditar que um subalterno lá, que era auxílio atleta, virou assessor, fazia ordenamento das despesas e a Fazenda pagava. Fazenda pagava. Pagava e a conta aceitava. E outra, orçamento, Marco, os 3 orçamentos com a mesma letra. Olha, e o Valdomiro... Terra de ninguém. Terra de ninguém. E o Valdomiro não sabia com quem que ele estava lidando? Ele sabe as pessoas que ele colocou na prefeitura. Exato, foi Nós ele que sabemos que colocou. colocou. Então, agora a Câmara vai ter que mostrar hoje o seu Larranhaga, seu Paulera, o Fábio Marcondes, o próprio Marinho, o seu Piacente, muito religioso, Karina, César Gelsi, a Alessandra Trigo, Daniel Caldeira, Noel Júnior, o Júnior, o Peixão. Eles vão ter que mostrar hoje se eles querem apurar a verdade para Rio Preto saber, ou se eles vão continuar jogando no time do Valdomiro Futebol Clube. Hoje é que você vai ver o vereador, não é no discursinho não, é na prática. Hoje eu quero abrir uma comissão processante para averiguar qual foi a influência do Valdomiro e da dona Mary Brito nessa situação. Não adianta eles virem falar com nhenhenhê que isso aí é intriga da oposição. Quem escreveu foi servidor lá dentro, nomeado pelo Valdomiro para fazer o serviço. Aliás, foi uma luta para eles aprovar essa sindicância, porque o Valdomiro queria que mudasse. Diz que foi uma maior baixaria no 8º andar, o dia que eles tentaram mudar essa sindicância. Eles queriam mudar o resultado. Eles queriam mudar o teor da coisa, mas a moça falou, eu não mudo. E aí os servidores de carreira viram ali o impasse que foi, ela saiu chorando e falou que ia, não sei pra uma onde. das moças que participaram a principal lá, eu não vou falar o nome porque... Participou da comissão. Foi coordenadora da comissão, a presidente da comissão. E aí ela fez e uniu tudo. Depois eles quiseram que ela modificasse o resultado final. Inclusive que o Alex, capanga do Valdomiro, número 1, aliás, nós precisamos cobrar aqui que ele faz na EMURB, que ele fica rodando a Câmara lá dia e noite, fazendo mutreta, e esse cara sabia dos problemas. Esse cara sabia dos problemas e ele não tomou providência. Quantos anos faz que eu estou mexendo com o auxílio atleta? Desde 2011 estou mexendo com o auxílio atleta. E o Valdomiro não tomou providência nenhuma. Então não venha me dizer. E a dona Mary Brito vai ter que explicar e Compras vai ter que explicar por que tudo isso aconteceu na barba deles. Eu acho que eu não me deixei entender. Eu não saí em defesa do Valdomiro de forma alguma. Eu só acho que o Marinho... Não, você saiu no ataque do Marinho. Por aqui, né? Não, ele está pagando pela amizade que ele tem. Na verdade é o seguinte, Marco. Pera, muito amigo. Na verdade, Marco, mudou alguma vez a história? Só existe um fator. Um prefeito, se ele quer governar com os partidos que elegeu, fala para o partido, me dá uma lista tríplice dos secretários técnicos em tal área, tal área e tal área. Ele está levando nas costas a secretária da Educação porque é amiga, porque é o presidente do partido, Zé Vieira. Zé Vieira. Ele está levando nas costas, levou o Marinho, que o Marinho é um bom esportista, mas administrador de secretaria, não. Pôs na cultura Parisi e depois pôs Alexandre Costa, que a gente vê que os caras lá estão engolindo o Alexandre Costa, que ele não está aguentando, já começou a abrir o bico. E essa denúncia do Marco, do Alexandre, isso para mim é uma denúncia, do Alexandre Costa na questão do Diário, você chegou a ver, Rosane? Não. Não?
Ô Marco, toda despesa que você vai fazer, ela tem que estar empenhada e ter o dinheiro no caixa para passar para o outro ano. E principalmente de transferência de mandato. Ele foi eleito, mas se ele não fosse, essas contas fiadas que ele fez ano passado, que ele está pagando agora, que ele está deixando uma situação caótica na prefeitura, não tem dinheiro para nada. Tem dinheiro para nada, está pagando as dívidas. E o Alexandre Costa não está aguentando mais. A denúncia que o Alexandre Costa fez para o Diário Domingo... É gravíssima. É grave. Que aqueles banheiros que deu o rolo lá no... As tendas e os banheiros. As tendas e os banheiros que deu o rolo, diz que é coisa do ano passado que está pagando agora. É o seguinte, no ano passado eles contrataram as tendas. Como se fosse uma caderneta de açougue e tal, marcaram, falaram, não temos dinheiro, não, depois paga e tal. E emitiram nota fiscal agora para pagar as coisas. Não, Marco, emitiram e criaram o que ocorreu os eventos e que usou. Mas eles enrolaram, mastigaram que nem coisa que você não quer comer e o nego te põe na boca. Se eles ficarem enrolando isso no céu da boca lá, e tipo, agora abriu o bico. Não, é coisa do ano passado. E isso não é só aí não. É coisa de obra. O dinheiro dos leilões... que era para fazer o viaduto, está pagando até pintura, reforma. Isso aí vai dar problema, sim. Agora, se o Ministério Público não for em cima, a Justiça não for em cima, esse cara vai ficar para ele, o passado é assim, é rapidinho. Isso, deu certo isso aqui, vamos continuar no programa. Diga, Rosane. É que assim, me pediram para que eu lembrasse e convidasse todo mundo também para o dia 30 tem prestação de contas da Secretaria Municipal da Saúde em audiência pública na Câmara, né? E que os usuários do SUS sintam-se convidados a comparecer e não deixem só para os funcionários Antes de da eles apresentarem Secretaria. contas da saúde, eu acho que eles deveriam apresentar as bobagens que eles cometeram no ano passado. Mas é isso, exatamente nesse sentido. Nós tivemos várias obras na Secretaria da Saúde que eram para ter sido encerradas o ano passado. Então, se era para ter sido encerrada, existia dinheiro no orçamento, concorda? No final do ano, nós não tínhamos mais dinheiro e aí nem para comprar os remédios, nem para pagar, e nem as obras foram acabadas. Aí se prorrogou o prazo delas para julho desse ano. Também não houve o término dessas obras. Fora isso, assim, está lá no Facebook, postado pelo Conselho Municipal de Saúde. Existia uma verba que tinha sido disponibilizada para manutenção do ar-condicionado, só que ela é insuficiente. Bom, como é que você propõe uma verba que não vai dar para cobrir os orçamentos? A primeira dúvida que eu tenho é a incompetência. Aí acaba não tendo conserto de nada, fica tudo na ruína. E cadê o dinheiro dessa cidade? Porque essa cidade é rica. O Valdomiro, ele está tão manso, ele está que nem aquelas pombinhas que vai comer a ração do cachorro. O cachorro está ali, ela está comendo lá a ração dele, né? Aqueles cachorros bravos. O Valdomiro está que nem essas pombinhas, manso. Ele queria transferir 24 milhões do SEMAI, na boa, ele levou para a Câmara e falou, a Câmara eu passo tudo, eu mando, lá eu mando. E de repente a imprensa e a opinião pública foi para cima dele, o Ministério Público foi para cima dele, ele falou, poxa, engrossou. Recuou, né? Recuou e aí foi um desastre total, né? O fato, o desespero deles em receber alguns... a dívida ativa é tão grande, tão piorando vestido de noiva, sapato, aqueles sem o salto, de um pé só, meia furada, estão levando a leilão tudo que tiver direito e mais alguma coisa. Marco, ele vai ter a responsabilidade fiscal, não é brincadeira, ele vai ter que explicar pela 866, ele vai ter que explicar essas dívidas que o Alexandre Costa falou. Isso é a ponta do iceberg. Chamei a atenção aqui, Marco, chamei a atenção das autoridades para essa denúncia, a julgar pelas da veracidade, eu acredito no Jornal Diário da Região, que deve ter inclusive a carta de prestação de entrevista, né, para a equipe de jornalismo do Diário da Região. A julgar pelo que o Alexandre Costa escreveu, eu tenho a impressão de que a coisa está muito feia para o lado do Valdomiro, em relação a essa história de transferir a dívida lá atrás
para pagar agora. Quando você faz a dívida, o Marco Rio acabou de dizer assim, que tem um empenho, e não foi feito esse empenho, não foi feito. Emitiram nota fiscal agora para pagar no ano passado. Olha o que é isso? Empenharam esse ano. Empenharam esse ano. É que nem o remédio. Devolveram todos os pedidos de remédio e mandaram empenhar no primeiro dia útil de 2013. Não tem cabimento um negócio desse. Não tem cabimento. Então, eu só quero saber onde é que nós vamos parar com isso. Não é? Eu não sei. Fala, Rosane. Não, eu acho que assim, é um problema sério, uma administração mal feita que vai acabar com a cidade, né? Porque ela acaba deteriorando a cidade, o próximo prefeito, porque eu acho que assim, coloca em questão o próprio segundo mandato, né? Porque não é a primeira vez que a gente está vendo isso acontecer aqui em Rio Preto. Toda vez que chega para o segundo mandato, quer dizer, o cara empenha tudo no primeiro, inclusive todo o dinheiro para se reeleger. Aí ele não tem mais suporte para manter o município e o desenvolvimento. Então ele simplesmente entrega uma cidade arrebentada nas finanças, na situação de todos os equipamentos, porque não se faz manutenção. Não é só, a gente reclama sempre muito do buraco da rua. Esse é um buraco que atrapalha todo mundo. Mas existem outros, a manutenção dos prédios, das creches, das escolas. Não, eu vou dizer, a situação não é boa, não. Estou recebendo aqui um comentário do Pimentel sobre um novo medicamento que ele inventou aqui. Mas daqui a pouco eu passo, Pimentel. Eu quero dizer o seguinte, eu vou trazer aqui o meu colega Fernando Marques, que é da casa. Ele está fazendo um trabalho espetacular em relação à comparação de administração. Se você vê as coincidências do governo Valdomiro com o governo Toninho Figueiredo, você não tem noção. É uma coisa... Não, Marco, eu não admito. Não. Eu ouvi a história dos dois. Não. O Toninho virou trombadinha. Não. Eu estou falando, pera um pouquinho. Não, as coincidências de planejamento. Atitude, né? Planejamento. O Fernando está fazendo um levantamento lá e nós vamos... eu pensei em falar em astúcia. Astúcia não. Astúcia, o Valdomiro supera o Popeye. Astúcia. Aquele do Chaves. Quem falava em astúcia é aquele rapazinho do Chaves lá. Tem aqui uma nota, Marco Rio, e aqui nós não podemos esquecer jamais. Tem um cara chato aqui me incomodando, chama... Acho que... Maurício Nóbrega Meirelles. Ô, cidadão, você é um imbecil. Para de incomodar. Eu não quero nem falar do seu nome para quê? Vem aqui discutir comigo, meu amigo. Falar de comissão de verdade. Vamos discutir aqui, companheiro. Comissão de verdade é uma discussão macro, uma discussão nacional. Vale uma discussão aqui? Vale. Mas, companheiro, está dizendo que a Dilma planejou o assalto junto com o marido dela, no assalto do governador Ademar. Pô, nós estamos falando do Valdomiro, estamos falando do Marinho. Deixa esse um assunto que é para ser tratado em nível nacional, companheiro. Você não tem noção do que é jornalismo, você fica falando bobagem aqui. Para com isso, poxa vida. Aqui, quando eu abro o programa, né, para falarmos das nossas coisas, especialmente as coisas nossas. Você falar que o Brasil é nosso, tá, mas vamos falar mais local. Quer discutir esse assunto sobre a Dilma, o assalto que ela fez no cofre do ex-governador Ademar de Barros, que o marido dela falou, que eles fizeram arquitetaram um assalto, não sei o quê. Se for para falar disso, meu amigo, eu falo do assalto que o Aloysio também participou do trem pagador, que descia Santos Jundiaí. Oh, para, imbecil! Para, imbecil! Ô, imbecil! PSDBista! Tu dia falou para eu me basear no Zé Neumann e Pinto! Eu não vou falar mais nada para você, cidadão. Para, vai. Agora, tem uma outra coisa séria aqui que veio do Walter Siqueira, o Marco e Rosane. Conversando com uma pessoa da prefeitura, fiquei sabendo que no ano passado, um motorista
Eu falo que a dona Meire Brito, ali na Secretaria da Fazenda, eu já disse desse Celso Nunes, que está lá desde a época do Edinho Araújo, ó. Está lá. Um motorista chegou no pátio de veículos ao quinto andar da prefeitura e comentou que estavam devolvendo as notas fiscais porque a prefeitura não tinha dinheiro para pagá-las. Algum puxa-saco levou a notícia até o sexto andar, onde ficam a secretária Meire Brito e tal, e seu substituto e assessor Celso, é o Celso Nunes Gonçalves, é o nome dele, que se gaba em dizer que só fala o que a doutora gosta de ouvir. E lá me parece que ele não é muito bem visto, não. É tratado lá de uma forma não muito amistosa pelos seus colegas de trabalho. O que o senhor está pensando, senhor Celso Nunes? Hã? O problema melhor, aí ele estende aqui e fala sobre notas fiscais, que Siqueira, eu vou ler direitinho isso aqui, porque isso aqui é uma coisa que pode complicar, e eu vou com calma depois falar para você e para o telespectador, mas eu posso adiantar alguma coisa em relação a tudo isso que você está dizendo aqui. A Secretaria da Fazenda do município de São José do Rio Preto está tão enrolada com relação a essa história do Marinho quanto a própria Secretaria de Esportes. Por quê? Porque mandaram as notas da Secretaria de Esportes para lá. A Fazenda tinha que ver, olhar, observar. Correto? Paga. Errado? Devolve. Não compactuo com isso. Não concordo com isso. E ali, Marco, na Secretaria da Fazenda, segundo uma pessoa que a gente conhece, é o seu Sérgio Amaral. Ali vai, quantos tem? 100? Vai de 1 a 99. De 1 a 99. Dona Meire Brito, estou desde a semana passada tentando falar com ela, já falei com a comunicação social para que ela possa vir aqui no programa, para a gente discutir os assuntos. Até agora não obtive resposta. Se a Câmara não consegue levá-la até o plenário, como é que o Marcos Ferreira vai trazê-la na opinião? Mas eu vou continuar insistindo, dona Meire. Afinal de contas, sempre tratei a senhora bem, eu acho que a senhora é competente e tudo mais, só que eu acho que está faltando aqui umas explicações. Outra coisa, dona Meire, eu obtive a informação que você estava em São Paulo na sexta-feira. Me disseram aí na Secretaria de Comunicação que a senhora estaria em São Paulo. Aí o jornal Diário da Região disse que a senhora preferiu manter o silêncio. É um sinal, então, que ele conversou com a senhora. Agora, se você estava em São Paulo aqui, precisa ver se onipresente ela não é. Onipresente ela não é. Então, você precisa ver onde é que você está aí. E eu prefiro que você tivesse, eu gostaria muito que você estivesse aqui na bancada para a gente estar tentando explicar, esclarecer essa situação. Afinal de contas, a senhora é uma pessoa transparente, trabalhou no Tesouro Nacional, etc. Traz o Celso Nunes junto comigo. Aqui. Traz ele aqui. Celso Nunes, ex-CPFL. Nós temos história, né, Celso Nunes? Ó, e quantas, hein? Com esse rapaz, desde pequenininho, gente boa. Desde assim, gente boa. De vez em quando eu dava uns petelecos nele nas escolas lá, mas criança, gente, pelo amor de Deus. Não me sinto de violência, pelo amor de Deus. Essa aqui é coisa de criança, assim, a gente... Mas a gente pode cobrar alguma coisa, né, Celso? Você sabe que eu tenho algumas coisinhas pra gente cobrar. Agora, eu quero só fazer uma referência para vocês dois, até chamar o intervalo pra gente continuar depois. Que eu falei que eu ia falar, senão eu vou acabar esquecendo. Esse doutor Eleuzes Paiva, deputado federal, eu acho que ele está batendo fora do bumbo. Porque é o seguinte, desculpe aí, mas se alguém... Isso quem escreve é o Alexandre Gama, Diário da Região, de sábado, 14 de setembro. Olha o que ele escreve, Rosane. Se alguém ainda sonhava com uma reconciliação entre o deputado federal Eleuzes Paiva e o prefeito Valdomiro Lopes, pode tirar o cavalo da chuva. Em longo discurso, ontem na Câmara, quer dizer, na sexta-feira na Câmara, Eleuzes disse
que assistimos algumas administrações públicas envolvidas sempre em escândalos e envolvidas sempre em denúncias de corrupção. Em seguida, Eleusis rasgou elogios a Edinho Araújo, PMDB, ex-prefeito de Rio Preto. Disse o Eleusis: quando foi prefeito da minha cidade, nunca vi. Quando fui prefeito da minha cidade, olha o Eleusis falando, olha quem está batendo fora do bumbo. Quando fui prefeito da minha cidade, olha o Eleusis dizendo para Edinho, nunca vi seu nome envolvido em qualquer ato que desabonasse sua história política. De duas uma, ou o doutor Eleusis Paiva, deputado federal, ou o senhor gosta muito do Edinho, ou o senhor não conhece a cidade, o senhor não conhece a história, porque o Edinho hoje é ficha suja, senhor Eleusis. Ficha suja, nunca foi envolvido com nada. É ficha suja. Bom, agora vamos no Jornal do Domingo, que é o Gama, continua o Gama, Rosário. Espera aí, ele fez esse discurso no sábado e no domingo o Gama escreve o seguinte. Edinho Araújo não admite, mas aliados próximos reconhecem que a preocupação do deputado é grande com a decisão do Tribunal de Justiça que o condenou por improbidade. Se não reverter a condenação unânime da 5ª Câmara de Direito Público, Edinho não poderá disputar a eleição em 2014. E o Eleusis está falando aqui em ser aliado já dele em 2014. Ao fim de quase meia hora de discurso, Eleusis ainda disse que Edinho certamente voltará a pleitear o cargo máximo da cidade. E tenho certeza que temos grandes chances de caminharmos juntos. Ô Eleusis, vai aprender política, vai saber da história, doutor Eleusis, deputado federal, para depois falar bobagem no jornal, doutor Eleusis. O senhor está de brincadeira, o senhor não conhece a história da cidade, senhor Eleusis. Será que o senhor não sabe que o Edinho é considerado ficha suja? Falando em aliança com o Edinho, já é para 2000, o senhor está de brincadeira. O homem está com ficha suja, tá condenado por improbidade administrativa, senhor Eleusis. O senhor nunca viu falar nada disso, é que o senhor não fica aqui, né? É porque você não fica aqui. Talvez tenha ficado muito em Brasília e esqueceu de Rio Preto. Eu não quero e não vou aceitar aqui, sinceramente, ver, e não quero ter o prazer ou o desprazer de ver um Renato Popo, sujeito da estirpe de um Renato Popo, envolvido nessa questão, depois da improbidade aqui, de ser um parceiro na questão Edinho Araújo. Ô, senhor Eleusis, faça uma reciclagem primeiro, antes, na tribuna do Congresso Nacional, dirigir palavras nesse nível, sem o mínimo conhecimento. Que falta de conhecimento, doutor Eleusis. O senhor perdeu uma grande oportunidade de ficar calado diante dessa história. Procure pesquisar primeiro antes de falar essas bobagens que o senhor distribuiu na tribuna do Congresso Nacional. Falando que o Valdomiro ter te estragado a vida, nós já falamos, você sabe, e traiu o teu principal amigo, que é o Renato Popo, sujeito probo. Esse é probo. Agora, não me venha dizer, ô Eleusis, procure levantar a história do Edinho e depois você me fala. Depois você vai à tribuna falar alguma coisa. Deputado, tenha dó. Gosto até da sua simpatia pessoal, gosto de você, acho que você faz até um bom trabalho. Só que antes de se pronunciar a respeito disso, precisa saber da história, deputado. Não vai falando assim a esmo, a torto direito, não, que daí só vai afundando. O Edinho não pode ser candidato porque a ficha é suja. Pronto. Que mais vocês querem para que eu prove isso? O que mais? É 5ª Câmara. Só me esqueça 5ª Câmara do... Oh, meu Deus. Aqui. Eu preciso... É a 5ª Câmara... Ele é condenado por unanimidade. Então é uma condenação
de um órgão colegiado. 5ª Câmara do Direito Público do Estado de São Paulo. Do Tribunal de Justiça. Entendeu? É a 5ª Câmara, decisão unânime. Ou seja, todos os desembargadores chegaram à conclusão que ele teria de ser condenado. E foi. E está, portanto, segundo a lei da ficha suja, a lei da ficha suja é o seguinte: quando houver uma condenação por um órgão colegiado, o político automaticamente se torna inelegível. Essa é a questão da... E além disso, doutor Eleuso Paiva, o Edinho disputou a eleição para deputado federal com uma liminar. O Edinho se deu conta de ser caçado pela mediocridade da Câmara Municipal de Rio Preto, doutor Eleuso Paiva. O senhor fala que nunca viu o nome dele envolvido com nada. O Edinho Araújo, fora esse processo que ele tem de improbidade e cassação e dos direitos pela 5ª Câmara do Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele foi condenado juntamente com o senhor Israel Sestari, coitado do Israel, a devolver R$500 mil aos cofres públicos, porque pagou uma empreiteira em 6 meses de contrato, ele pagou, deu de aditivo contratual para a empreiteira 32%. Então vamos dizer que o contrato seria de 100 mil, ele pagou 32 mil a mais nos primeiros 6 meses. Aí, a inflação naquele ano deu 6% no ano. E nos primeiros 6 meses ele deu 32% de reajuste de aditivo para a empreiteira que estava falando que o dólar estava alto, que o preço do material era correndo em dólar. O dólar estava de ponta cabeça. Tribunal, bomba, foi lá e condenou. O Edinho, o Israel Sestari, ex-secretário de obras, têm de devolver hoje juntos mais ou menos R$500 milhão aos cofres públicos. É mais uma condenação essa. Então, doutor Eleuso, antes de o senhor falar alguma bobagem, como o senhor falou esse discurso no Congresso Nacional, o senhor procure saber das coisas. Depois o senhor fala o que o senhor quiser. Tenha dó, doutor Eleuso. Eu acho que como deputado o senhor vai bem na medicina. Intervalo. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Restaurante Bom Demais. São mais de 9 anos de tradição. Dezenas de variedades entre pratos quentes, saladas, churrasco, peixe e frutos do mar. A sobremesa é grátis. Comida quente, ambiente climatizado, ótimo atendimento, credibilidade e respeito pelos clientes. Restaurante Bom Demais. Fica na Rua Marechal Deodoro, no centro, em frente ao Fórum. O restaurante é bom demais. Leia diariamente no Diário da Região a programação da TV da Cidade, canal 16 da NET. A nota fiscal que você deposita na caixa da AMIC, da Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatia, é transformada em roupas, transporte, alimento e tratamento médico. Infelizmente, pessoas não autorizadas estão desviando a sua doação. Por favor, ajude a fiscalizar. Entregue a nota fiscal apenas para pessoas identificadas. Agradecemos a você e ao governo do estado por essa mãozinha. Ter um filho muda tudo. São outros planos, outros sonhos. Você dorme com essa realidade, sacou? Pra mãe é barra. O
corpo muda, tem que interromper os estudos, rola até uma discriminação. Agora, pro pai também é difícil. E o que ele mais escuta é, cara, vai trabalhar, acabou a farra. Ah, qual é? Ele não tá tirando o corpo fora. A parada é que ao mesmo tempo é muito maneiro, né? Criança traz a maior vida. Ensina a gente a amadurecer, a encarar o desafio. Mas não é mole, não. Ser pai e mãe adolescente é a maior responsa. E a gente não tava pronto. Maternidade na adolescência. Procure seu médico ou se informe nos postos de saúde sobre métodos contraceptivos. Ter um filho muda tudo. São outros planos, outros sonhos. Você dorme com essa realidade, sacou? Pra mãe é barra. O corpo muda, tem que interromper os estudos, rola até uma discriminação. Agora, pro pai também é difícil. E o que ele mais escuta é, cara, vai trabalhar, acabou a farra. Ah, qual é? Ele não tá tirando o corpo fora. A parada é que ao mesmo tempo é muito maneiro, né? Criança traz a maior vida. Ensina a gente a amadurecer, a encarar o desafio. Mas não é mole, não. Ser pai e mãe adolescente é a maior responsa. E a gente não tava pronto. Maternidade na adolescência. Procure seu médico ou se informe nos postos de saúde sobre métodos contraceptivos. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, no que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, num projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. Os sacos plásticos são um dos maiores culpados pelas enchentes. Sem falar que saco plástico polui e leva até 400 anos para se decompor. Dê um final feliz para essa história. Recuse, reduza, reutilize. Saco é um saco. Pimentel mandou pra gente aqui Marcos, bom dia. Não tem jeito, caro amigo. Se o povo em qualquer esfera não se mobilizar, terá que tomar esse medicamento aqui. Vamos ver se a gente consegue mostrar esse medicamento aqui. Vamos clicar onde aqui, Jaburê? Aqui? Ah, vamos para baixo aqui então, vamos lá. Você quer fazer ele em tela cheia, né? Aqui? À esquerda aqui, vamos lá. É o remédio. Quer ver? O Pimentel. Aí, ó, pronto. Olha o que nós temos que tomar aí. Mostra aí, japonês. Esse é o Pimentel que mandou. Tamo fofo. Olha lá, o sal é. O seu tá pra vir. 75 miligramas. Ai, meu Deus do céu. 2, 4, 6, 10, 8, 10 comprimidos. O seu tá pra vir. É o sal. É o sal do. Olha lá. Ah, Pimentel. Você é uma figura, rapaz. Esse medicamento é verdade, viu? Se nós não abrirmos os olhos, Pimentel, nós vamos ter que tomar isso com efeito prolongado. Não é brincadeira, não. Ai, ai. Bom, tem outros comentários aqui que chegaram e infelizmente ou felizmente, né?
a nossa audiência aumenta cada dia, a gente fica muito contente com isso. E eu não vou representar... ele tá tem o xarope lá. Esse aqui o outro é o xarope aqui, ó, vamos ver. Está dizendo que eu estou feliz que eu estou lá de gente do PT. Ó, mas não tem cabimento o negócio dele. Você tem que rir, né? O cara quer explicar o jeito que a Dilma idealizou o assalto ao cofre do Adhemar de Barros. Pai ou filho, hein, o cidadão? Qual que você pai. Eu sei que é o pai, mas tem que perguntar para ele se é o pai. Se perguntar para ele quem é o pai ou filho, ele não vai saber quem é. Por que você não vem aqui falar comigo sobre isso? Por que você fica mandando recadinho sem graça teu aí? Hã? Você conta que a Dilma... Você esqueceu da Dilma, do caldo verde com a Dilma? Eles pegavam a cabeça dela e mergulhavam dentro de um tanque com fezes, urina e tudo mais. Depois retiravam, deixavam ela lá 1 minuto, até ela quase morrer afogada. Depois retiravam a presidente, colocavam a presidente numa cadeira, amarrada, no sol, secando, no sol causticante. Com aquelas varejeiras todas ao redor da cabeça dela. Você falou isso, cidadão? Por que você não fala do assalto que foi planejado ao trem pagador Santos Jundiaí? Não, Marcos, mas Fala. eu acho que a gente está discutindo aqui um assalto muito mais importante para nós, rio-pretenses, que é o assalto à Secretaria Exatamente. de Esporte. Esse é um assalto importante onde a gente pode estar atuando, Exato. sabe? Então... Agora, esse outro virou histórico, se ele não está satisfeito com a Comissão da Verdade, ele vai reclamar na Assembleia Legislativa. É isso, boa, Rosane, boa. Mas vamos ignorar esse cara, vamos ignorar. Os assaltos nas verbas públicas que estão... nosso município. Que estão a dengue explodindo aqui, ele está preocupado com a Comissão da Verdade. Educação sem alimentação decente, faltando assistência, faltando tudo. Foi o que eu falei, que aqui agora, nós estamos aqui para falar das nossas coisas, deixa essa questão macro para a gente discutir depois. Aí vem a outra aqui dizendo da Delta, quer ver, no mesmo sentido, aí está dizendo que o suplente de mandato do deputado federal, ele é pau mandado do Kassab, ele faz o que o Kassab pede para ele, todo mundo meio político sabe disso. Veja o time de deputados que nós temos na cidade, são todos interesseiros no serviço de outros. Veja o contrato da Delta, que tratou dos esgotos. Tratou do esgoto, coisa... Ô Marcão, que história é essa do esgoto? Pelo amor de Deus. O esgoto, além dos vazamentos, além de tudo, o esgoto não está sendo tratado, ele está devolvido. O Samir Baixa fez o teste. E o rio voltou a ser... Parou. O rio parou, virou um lodo. Lodo de esgoto. E isso aí não vem a público explicar por que motivo. A Ivani fica gastando dinheiro com revista, com as campanhas institucional, devia pedir desculpa e avisar que quebrou, que está isso, que está aquilo. Tem uma parte da cidade que está sem água aí, parece que deu 120 mil pessoas. Eles estão mexendo nos filtros lá na estação de tratamento de água. Isso aí, infelizmente... Quem quiser saber, quiser uma prova do esgoto, que o esgoto de Rio Preto não é tratado, vai lá na Filadélfia, na confluência da Filadélfia com o Córrego Felicidade. Vai lá, vai depois do Dama, na elevatória da Vila Toninho Schmidt, vê a hora que o pessoal todo toma banho, usa o banheiro cedo e à tarde, o esgoto transborda do tanque e corre a céu aberto para a represa. Onde dá o aguapé. O aguapé aqui dá mais que alface, a beleza do cocô dentro da represa. E ela tem que ficar pagando R$1 milhão para tirar os aguapé, em vez de cortar a merda dentro da represa. É só tirar, bom, Rosane Gatosado. Fala para a Ivani que nós estamos esperando a sindicância do desvio de finalidade lá, os caminhões do SEMAI, trabalhando numa obra paga para uma empreiteira. E nós estamos esperando o resultado da sindicância. Nós já temos cópia dos depoimentos dos caras que testemunharam. Deixa ela vir com o churumela que ela vai... Eu já estou com as cópias já dos depoimentos. Fala, Rosane. Não, é que é uma situação muito triste. Você viu quanta barbaridade? Né? Essa questão do esgoto,
porque afinal de contas foi um volume de dinheiro muito grande que foi investido para o tratamento do esgoto, foi usado de forma bem publicitária, né? Para nada. E ninguém vem dar uma satisfação de porque, o que é que está acontecendo de errado, quanto nós vamos ter que reinvestir ou nós não vamos fazer nada. O SEMAI vai ficar quieto e vai deixar o cocô se espalhar? Mas não tem providência. Você sabe que devia pôr a fotografia do Valdomiro na cápsula. Daqui em 2050 falar isso é um prefeito que não deu certo, enganou 130 mil eleitores. 130 mil só? Eu fui que votou nele. E assim, o que eu não aceito como desculpa quem fez foi a administração anterior. Né? Então, o que deu certo foi a administração atual. E o que deu errado foi a administração anterior. Se bem que a administração anterior também, nossa... Mas uma coisa não justifica a outra, sabe? Se fizeram errado no passado, você está eleito, você tem que consertar e não piorar. Ô, Marcos, tem que atuar para benefício da população. Mas o cabeça que administrou todo o processo do esgoto aqui, ele continua inativo, é o Valdo. É o Valdo, né? É, o seu Valdo. Ele continua trabalhando? E dando cada explicação. Valdo Villani Júnior. E dando umas explicações estapafúrdias aí. E uma vez ele foi explicar. Chama ele aqui para explicar o esgoto. Estou cansado de chamar. Uma vez ele foi explicar a história dos hidrômetros que eles instalaram na Casa Roda aí. Eles iam arrancando um hidrômetro que funcionava normal. 3 mil. 3 mil. E colocava o hidrômetro lá, troco de nada. Os hidrômetros estavam perfeitos. Eu tenho um requerimento pedindo para o SEMAI isso aí. Já faz uns 3 meses que eles não respondem o requerimento. Mas Coelho, você vai entrar com uma comissão processante para caçar o Valdomiro? Vou entrar com uma... Não. A comissão processante vai analisar essa sindicância e vai ver quem é o responsável. Assim, para mim é o Valdomiro. Meire Brito e Companhia Limitada. E vem Foi o que o Sérgio Amaral falou. O Amaral foi que descobriu isso tudo. É um amigo que a gente tem. E o Amaral falou assim, cai a casa toda. Ele falou que era caso... Lembram da Peixada do Amaral? Que muita gente duvidava. Você fica querendo se promover com a Peixada do Amaral. Essa aí é a Peixada do Amaral que acabou saindo aí agora. Esporte, fazenda, para respingar lá no Valdomiro. Ô Marco, agora eu quero deixar bem claro. Eu gostaria de te pedir, né, que você chamasse as lideranças da situação, Fábio Marcondes, ou o próprio Paulera, ou o Piacente, para vir dizer se amanhã como é que eles vão votar na sessão, porque o que nós queremos, nós não estamos acusando o Valdomiro de nada, nós queremos destrinchar aquela sindicância, que foi o Ministério Público, o Valdomiro assinou, ele concordou com a sindicância e mandou. Então nós queremos assinar para ver, triar ela para chegar até nos responsáveis. Se a base vai agora estar do lado do prefeito ou de Rio Preto. Tem corrupção, tem desvio de dinheiro, e não foi pouco dinheiro não, foi 20 milhões mais os injetados para o esporte. Eu gostaria que eles viessem aqui dizer se não votar contra. A Karina, a Alessandra Trigo, eu estou repetindo de novo. O Marinho, o Piacente, o Arranhaga. O Marinho é capaz de votar com o Valdomiro, é capaz de votar contra. Eu acho que não vota não, sabe por quê? Ele está levando uma carga pesada que ele não tem culpa de tudo, viu, Marco? Ele está levando o ônus de tudo, e o Valdomiro levou o bônus na eleição. E sobrou nas costas. Mas é assim que o Valdomiro faz. Ele é assim, ele fez com tanta gente. Eu plagiei você outro dia na tribuna, falei, o Valdomiro mais um. Então eu gostaria que a base viesse explicar, porque só na televisão mesmo, longe da turma que eles têm poder de voto, eles iam explicar individualmente como é que vai votar, né? A Karina, aquela moça religiosa, a Alessandra, que defende os direitos de todos. A Karina... O Ruel, que é do esporte. A Karina Carolina, ela perguntou quem era Marcos Ferreira. E eu respondi já para ela quem era o Marcos Ferreira. Eu só estou esperando você responder, Karina Carolina, porque quando pergunto se você está presente na Câmara, o pessoal lá da galeria fala, quem? Qual é o meu nome? Karina Carolina. Quem que é Karina Carolina? Foi a Rose que disse um dia aqui no programa Opinião, quem é? Eu perguntei, Rose, e a Karina Carolina? Ela falou, quem é Karina Carolina? Karina Carolina. E mexeram no reduto da Camila, Karina Carolina, Marcão. E mesmo assim,
Mexeram no reduto dela e ó. Eu sou um dos que mexo sempre. Não, mas foi o próprio governo. Foi o próprio Valdomiro, que eles apoiam tanto na Câmara. O Valdomiro foi lá e deu um tubé no povo dela lá. E agora eu quero ver qual vai ser a reação dela. Ou seja, vou perguntar de novo, quem? Reação de quem? Da Carolina. Pois é. Então, Carolina, eu estou esperando. O Marcos Ferreira já teve o prazer de apresentar o seu currículo a você, Carolina. Eu quero ver o seu. Né? Se você puder fazer... O Márcio Larranhaga, aquele espírito, um ser humano inigualável em bondade, né? Que cuida de criancinha. Tem que avisar o Márcio Larranhaga que o assistencialismo é bom, mas ele tem limite. As políticas públicas têm que superar o assistencialismo. Eu quero dizer que a Delta cobrou caríssimo e o Edinho fez contratos absurdos com a Delta e ninguém cobra isso. Ali tem rolos absurdos nos aditivos, diz aqui a dona Cássia. Traz uma prova que eu vou para cima. Eu acho que mexer com a Delta do Carlinhos Cachoeira, não tem jeito de não ter rolo, não é? É impossível. Mas isso aí é matéria requentada, né? Então, mas é interessante, não deixa de passar. Não, mas se tiver um fio de possibilidade de investigação, eu vou para cima, é só ela me procurar. Estou disponível às 8 horas por dia. Só quando eu venho aqui que eu saio um pouco de lá. Vereador, muito obrigado pela sua presença. Volte sempre aqui, vereador. Muito obrigado e eu peço que você faça o apelo aos vereadores para vir aqui dizer como é que vão votar na comissão processante amanhã. Tá bom. Já é amanhã, né? É importante saber. Dona Rosane Catosato, quer concluir? Falar mais alguma coisa? Não, Marcos, foi um prazer estar aqui novamente. Só reiterar que no dia 30 de setembro eu gostaria que o maior número de usuários ou defensores, né, do Sistema Único de Saúde pudessem comparecer à audiência pública na Câmara Municipal para discutir os gastos da Secretaria de Saúde. Eu acho que é importante e é interessante isso também. Eu, além de usuária, eu defendo o Sistema Único de Saúde como um dos melhores do mundo. Então, ele só precisa funcionar. Ele só precisa de transparência dos gestores, né? E para ele funcionar, o usuário tem que estar participando, exercer o direito de cidadania. Perfeito. Então, só lembrar dessa data. Muito obrigado pela participação dos dois. O nosso Opinião Cidade vai terminando por aqui. Nós estaremos de volta amanhã no nosso horário habitual. Até lá.